Seja muito bem-vindo ao Fatos Curiosos da Bíblia. Hoje o tema está um pouco diferente. Vamos falar sobre alguns livros que comentam sobre a Reforma Protestante, especialmente um denominado Muito Antes de Lutero. E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, aguarde após a vinheta. Muitas pessoas pensam que a igreja chegou a morrer e só veio renascer na época de Lutero, na época dos reformadores. Mas isso não é bem verdade, pois nós sabemos que a igreja, na verdade, nunca morreu. Ela apenas diminuiu e ficou esfacelada ao longo do tempo e por diversos lugares. Uma coisa bem interessante que não é citada é que existem vários reformadores ao longo da história. Lutero não é o primeiro, como John Hus, que veio bem antes de Lutero, e até dizem que ele anunciou a chegada de Lutero futuramente. Esse livro que eu quero apresentar hoje é um livro que vai mostrar que a igreja sempre teve pessoas que seguiram a linha firme do verdadeiro evangelho. Ele vai citar Agostinho de Hipona, Clemente de Roma, Orígenes, a qual conhecemos como a patrística. E de lá até os reformadores, vários nomes são citados. Esse livro tem uma característica que é a busca pela essência do verdadeiro evangelho, desde a época de Cristo até a Reforma Protestante, no século XIX. Não significa dizer que a igreja sumiu, mas sim que ela foi esfacelada e os seus ícones não tiveram a notoriedade que mereciam. Esse livro é bem interessante. Ele diz: onde estavam as testemunhas do verdadeiro evangelho durante os anos sombrios que precederam a Reforma? Todos nós sabemos que a Reforma Protestante deu o fim à Idade das Trevas, como era conhecido justamente pela perseguição da Igreja Católica. Então, ocorreu a chegada da Idade das Luzes. Esse livro vai falar com precisão alguns detalhes de alguns pais da igreja e até posteriormente pessoas e movimentos que influenciaram e idealizaram uma futura reforma. Nos capítulos que seguem, ele vai falar dos reformadores e da justificação. Ele também vai falar a igreja antes de Agostinho. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, é conhecido como um dos mais imponentes teólogos da história cristã. Ele foi um verdadeiro divisor de águas e base para os estudos teológicos da igreja no futuro. Também vai falar sobre Agostinho e a justificação, e a igreja depois de Agostinho. O propósito desse livro é mostrar que as ideias da Reforma Protestante não surgiram com a Reforma Protestante, mas sim sempre existiram desde Cristo através de várias pessoas, pais da igreja, teólogos, pensadores, sacerdotes e muito mais. A reforma foi apenas um movimento para expandir esse pensamento e limpar os pensamentos que estavam deturpados. Nathan Busenitz resolveu fazer um livro para provar que a reforma não surgiu do nada. Ela sempre existiu desde Cristo. Para quem quer estudar sobre os reformadores, eis aqui um livro bem interessante, Teologia da Reforma. Esse é um volume de 2. O outro livro se chama A História da Reforma. Se você também quiser saber como isso se sucedeu ao longo do cenário daquela época, esse livro é ideal. Todos conhecem as Institutas de João Calvino e sabem que elas são um combo de alguns livros. Porém, a primeira edição foi publicada no ano de 1536, que era de uma forma mais comprimida. Essa é a versão traduzida da editora Fiel.
Quem quiser conferir o pensamento desse reformador, eu recomendo esse livro. Como se deu a construção da Reforma Protestante e do seu discurso, qual era a teologia que eles usavam para poder construir algo que estava destruído. Bom, a pregação da Reforma pode ser resumida nesse livro da editora Fiel, Pregação Reformada. É um conteúdo bem completo e acessível a todos os leitores. Para quem quer conhecer um pouco mais dos pais apostólicos, como por exemplo Policarpo, que foi um discípulo do próprio apóstolo João, tem cartas que ele deixou para as igrejas e elas são citadas, assim como outros autores. Nesse livro chamado Pais Apostólicos, você pode ver Policarpo, Clemente, Inácio e muitos outros. Eu recomendo para quem quer descobrir um pouco do que eles nos deixaram. Se você quer entender um pouco mais sobre os 5 pontos do calvinismo, esse livro é uma boa indicação. Ele se chama Doutrinas da Graça. Os 2 reformadores mais proeminentes são citados por todos os teólogos até hoje e marcaram a história da Igreja de Cristo. Estou falando de Martinho Lutero e João Calvino. Esses 2 livros vão abordar bem um pouco da vida e da teologia deles. Então vale muito a pena conferir. Mas se você quer descobrir um pouco sobre os sermões de João Calvino, você vai encontrar nesse livro sermões sobre eleição e reprovação. É um livro que também tem outra versão. Uma outra versão que traz alguns cânticos. Para quem quer conhecer a cronologia da história do cristianismo, esse livro é uma obra fenomenal e indispensável. E para encerrar, se você é fascinado pela patrística, pelos pais da igreja, você não pode deixar de ler esse livro que é bastante requisitado pelos teólogos mundo afora. E ele se chama Patrística, a origem e desenvolvimento das doutrinas centrais da fé cristã. Por último, a edição comemorativa de 500 anos da Reforma Protestante. Você vai encontrar pela editora Vida Nova, escrito pelo autor Timothy George, A Teologia dos Reformadores. Esse livro também é muito requisitado no mundo teológico para quem quer conhecer um pouco mais sobre os reformadores. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, não esquece de ativar o sininho para as notificações e em breve nos veremos nos próximos vídeos.